Noite linda para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. E hoje eu estou aqui com a Gisele Flausivo. A Gisele é especialista em gestão de pessoas e a gente vai falar sobre a importância de fazer a diferença dentro das organizações com a gestão de pessoas. Seja bem-vinda, Gisele. Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema que é tão importante, né, nas nossas vidas, principalmente para a nossa empresa. E a gente vai falar sobre motivação dentro das esferas, né? E o que fazer para manter as pessoas motivadas, é isso? Isso, a gente vai falar bastante, né, sobre gestão de pessoas e o que envolve muito o engajamento das pessoas é a motivação. Então, nós vamos falar bastante desse assunto, sobre gestão de pessoas, qual a importância da gestão, de cuidar das pessoas dentro da sua empresa. Então, se você quer cuidar melhor da sua empresa, se você quer cuidar melhor das pessoas, fique aqui com a gente. Então, a primeira pergunta são: quais os desafios para as empresas na gestão das pessoas? Então, a gestão de pessoas é um dos pilares mais importantes dentro da empresa. E isso envolve alguns desafios, né? Como identificar os talentos dentro da sua empresa, colocar a pessoa no lugar adequado, porque o que acontece? Às vezes a gente tem pessoas muito boas e estão exercendo cargos em lugares que elas não são boas. Então, essa identificação de talentos no que de fato a pessoa é boa, às vezes ela entra para uma vaga, né? Porque é a vaga que está disponível e ela é boa em outra vaga, em outro setor da sua empresa. Então, esse é um dos desafios, né? Tem o desafio também, que é o choque de gerações, né, na empresa. Então, você, dependendo do tamanho da empresa, você contrata colaboradores que nasceram nos anos de 1970 e até 2000, 2005, hoje, né, com 18 anos aí. Então, existe esse choque de gerações. Você precisa cuidar de cada colaborador, a comunicação é diferenciada. Esse também é um dos desafios e que vai fazer parte para você engajar. Acho que esses são os desafios maiores, assim. Tem vários desafios, né? Mas esses são os mais comentados e o que as pessoas mais têm dúvida de como fazer, solucionar isso. E quais são os aspectos, né, que uma gestão má, né, a gente já falou tá falando de coisa boa, tudo, mas vamos falar de gestão má? Em quais são os impactos que uma gestão má causa dentro das organizações? Então, uma má gestão, ela desmotiva todos os colaboradores. Então, o colaborador já chega de mau humor, sem ânimo, então o resultado dele vai ser muito ruim. Fora a fofoca, vai falar mal da empresa, vai falar bom dia, ele vai responder bom dia só se for para você. Às vezes não responde para você diretamente, mas internamente ele está com aquele sentimento. Ou vira para o colaborador do lado, né, e já fala essas frases que são super negativas e não vão trazer nenhum benefício para sua empresa. O resultado daquele colaborador com os clientes internos, né, que são os outros colaboradores, e os clientes externos que eles terão que atender, vai ser muito ruim. Então, uma má gestão, eu posso dizer que acaba com a sua empresa. Eu já vi muitas empresas boas que tinham fluxo de caixa, né, e um fluxo bom, foram empresas estruturadas que faliram em menos de um ano porque colocaram um mau gestor. Então, um mau gestor, ele acaba com toda a questão da empresa, né? Imagina a pessoa, você fala lá bom dia, e internamente ela fala assim, bom dia para quem? Né? Bom dia por quê? Bom dia para quem? Né? A gente acha que não acontece, mas acontece sim dentro das organizações e a gente tem que ficar atento a tudo isso. Um bom gestor, ele olha, né, não está aqui dentro das perguntas, mas eu creio que a gente não vai se importar da gente perguntar a Gisele, né, um bom gestor, ele só de olhar, ele sabe se realmente está sendo um bom dia para aquele trabalhador? Sabe? Ele consegue identificar olhando para o colaborador, né? Um bom gestor, ele é muito analítico.
Então, ele entende muito de pessoas. Quando ele olha para a pessoa, ele já consegue entender se a pessoa está bem, se a pessoa está ruim, né? Muitas vezes, tem alguns gestores que eu conheço que trabalham em comércio. Quando eles olham para um colaborador, um vendedor que não está num bom dia, eles já chamam para conversar, para tomar um café, para evitar que ele perca vendas. Então, assim, esse é o trabalho de gestor, né? De um gestor de pessoas. Ele precisa entender, né, analisar os sinais. As pessoas falam muito com o corpo, né, com o olhar. Então, um bom gestor, ele consegue, sim, identificar isso dentro da empresa, e de uma forma muito simples e rápida. E o que a empresa, né, conquista através de uma gestão humanizada? Atualmente, todas as empresas falam muito de humanização. Então, alguns empresários, quando escutam isso, humanização, acham que é ser amigos, né, dos colaboradores ou dar mais benefícios. E não é isso que o colaborador precisa. A humanização é você olhar o indivíduo como único. Um indivíduo de 18 anos que mora com as mães, a necessidade com os pais, com a mãe, com o pai, com a família, enfim, a necessidade dele é diferente de um indivíduo que tem 40 anos, 30 anos, que tem uma família para cuidar. Então, a humanização é você conhecer a sua equipe e trazer os benefícios que, de fato, elas precisam. Eu sei que em empresa é um pouco difícil, é um desafio, né, fazer isso, trabalhos diferenciados. Então, cada setor, sim, você precisa fazer um trabalho diferenciado. Quando a gente vai fazer treinamentos, precisa entender qual é o cargo e entender o perfil da pessoa, da equipe ali, das pessoas, para você humanizar, inclusive, a maneira que você vai falar, para conectar, para engajar. Então, tudo isso, essa humanização de conhecer a sua equipe, de entender qual a necessidade dela, colocar ela no local certo, né? Então, tudo isso é extremamente importante para o crescimento da empresa. Esse cuidado, né, genuíno, o colaborador vai olhar e vai perceber que a empresa é um cuidado verdadeiro, né? Vai falar bem da empresa, vai gerar uma avaliação super positiva e só tem a agregar, porque a pessoa vai trabalhar bem, vai disposto a trabalhar, não vai ser um fardo a pessoa estar indo trabalhar. Então muda totalmente o clima organizacional fica totalmente diferente. E como mudar a cultura, né? Porque a gente estava falando da conquista, né? A gente repetindo, a gente perguntei para a Gi o que a empresa conquista através da gestão humanizada, e ela explicou para a gente, né? Como conquista essa gestão humanizada, né? Mas de repente chegou na empresa e já tem uma cultura. Então, como mudar a cultura da empresa? Se já tem uma cultura que não tinha nada a ver com a humanização? Sim, normalmente quando a gente fala em mudar a cultura, começa de cima para baixo. Os donos, eles precisam ter essa conscientização e sentir essa necessidade. Então a gente começa entendendo qual é o clima, fazendo uma pesquisa de clima organizacional e montando a estratégia de mudança de cultura com os donos, né? Entendendo o que eles acham, mostrando, dando os feedbacks da equipe e para que eles entendam a necessidade dessa mudança. E é claro, os donos, os gestores, eles são o espelho. Então, a partir do momento que eles começarem a mudar, as pessoas vão começar a perceber a mudança e as pessoas seguem. Então, é sempre de cima para baixo, mostrando o diferencial que a empresa, fazendo uma reunião com os colaboradores, né, mostrando os caminhos, sempre com uma comunicação muito clara, né, e a equipe vai perceber. Os colaboradores vão entender, vão perceber, às vezes precisa, para essa mudança de cultura, precisa fazer algumas trocas na equipe, né, que tem pessoas que isso já está enraizado, alguns colaboradores que não vão acreditar que vai existir alguma mudança, então vai precisar sim fazer a troca, se for necessário, vai precisar trocar a equipe inteira, né, para que você consiga dar esse start aí
e na sua empresa. E a partir do momento que você muda isso, tudo muda, tudo flui e os resultados acontecem. Bacana, Gi. Então dá para mudar sim a cultura. A gente viu aqui que dá para mudar a cultura. E eu imagino que assim você deve ter, com tantos anos de experiência, é, vai ter mais uma surpresinha aqui de pergunta, mas duas dicas, algumas dicas para poder passar, né? Então, primeiro vamos pegar algumas dicas legais para poder fortalecer a empresa nessa questão da humanização, nessa questão da cultura, nessa questão da gestão mais atenta, né? De eliminar a má gestão. Dá mais algumas dicas para a gente. Certo. Como eu já falei um pouquinho aqui, a comunicação precisa ser muito aberta, porque senão os colaboradores nunca sabem o que está acontecendo na empresa, e para isso existe reuniões periódicas com a equipe, pelo menos uma vez por mês é interessante você reunir a equipe, fazer um café da manhã, mostrar os resultados da empresa, o caminho que a empresa está tomando, onde você quer chegar, sempre lembrar a equipe onde a empresa quer chegar, onde a empresa está. Muitas vezes a equipe não sabe se os resultados estão vindo de acordo com o que a empresa gostaria, se a gestão está gostando, se não está gostando. Então, assim, essa comunicação é muito importante, mostrar o que está acontecendo. A gente fala de comunicação clara, né, o mais transparente possível. É óbvio que tem algumas coisas que você não vai passar para os colaboradores, você vai passar somente o que é necessário e para que os colaboradores se sintam também parte da equipe, né, e sintam que a empresa, que trabalham na equipe, que são uma parte importante, que você comunica em todos os sentidos os caminhos que a empresa está tomando e os benefícios também que os colaboradores vão ter, a empresa alcançando as metas e chegando onde a empresa quer chegar, né? Que a empresa sempre tem metas, né? Quando chega em uma meta, tem outros desafios, a gente já faz uma expansão, né? Já quer abrir outras empresas, então a vida de empreendedor é isso, de empresários, né? Então é muito importante que a equipe saiba onde a empresa está e onde a empresa quer chegar e mostre sempre o resultado. E também a equipe precisa saber que eles têm um canal aberto com o gestor para tirar qualquer dúvida, ou se algo estiver incomodando, que ele tenha esse canal aberto, que ele tenha essa flexibilidade de conversar com o gestor, né? Às vezes eu já vi em algumas empresas, em alguns cargos como recepcionista, ver que está acontecendo algumas coisas erradas e não comentar porque acha que porque o gestor na hora que entra mal fala oi, mal cumprimenta. E aquela recepcionista tinha informações assim muito valiosas que mudaram, né, o caminho que a empresa iria tomar. Então, assim, é muito importante o gestor ficar muito próximo das equipes e a equipe sentir confiança em comentar algo que não esteja certo dentro da empresa. Gi, a gente não combinou, mas eu creio que você, nesse tempo todo de experiência, tem vários cases, né, que você possa contar pra gente. Tem algum case interessante que você queira contar sobre a humanização ou sobre a questão da cultura da empresa? Sim, em caso de humanização, às vezes né, eu já vi em lojas, né, principalmente, alguns vendedores que eram muito bons em se comunicar, mas eles tinham muita dificuldade em fazer planilha. Então, quando você contrata um vendedor em varejo, ou principalmente em varejo, call center, é importante que você passe alguns números para a planilha. E o vendedor não conseguia, porque ele tinha alguns desafios, não tinha, naquela época, não era tão falado sobre o TDAH. Então, assim, e a pessoa tinha isso, a gente percebeu e colocamos uma outra pessoa para ajudá-la, né, que era uma vendedora que estava no mesmo horário. Nós pedimos para ajudá-la durante as planilhas. Então, assim, 5 minutos antes de finalizar o dia, a outra vendedora parava
e fazia a planilha junto com ela, porque ela não tinha uma certa dificuldade em passar para a planilha mesmo, ela não conseguia, para ela era difícil, porém era uma das melhores vendedoras, era um talento, ela só tinha esse desafio, que foi muito simples resolver, apenas pedindo a colaboração de outra pessoa que se sentiu importante e ficou lisonjeada em poder ajudar a amiga. Então, esses detalhes, por isso que é importante a gestão de pessoas próximo. O dono da empresa já tinha pedido, como a planilha dessa vendedora nunca chegava, ou chegava errado, fora do prazo, ele já tinha pedido a dispensa dela. E era muito questionado porque ela era uma pessoa de boa índole, ela chegava no horário, né, se precisasse, ela sempre ajudava, sempre estava disposta, porém ela tinha esse desafio, né, e as pessoas não conseguiam entender. A partir do momento que o gestor, que a gente entrou, e nós entendemos que era muito simples resolver, ela, assim, ficou mais tranquila, o resultado dela, que já era bom, melhorou, aumentou ainda mais, porque ela não tinha aquela, não ficava tão preocupada e aquilo, né, porque ela comentou comigo, falou assim, eu fico muito preocupada quando falta 2 horas para ir embora, ela fazia uma jornada de 8 horas, ela falava, quando falta 2 horas para ir embora, eu já fico angustiada, porque eu já tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer essa planilha, né, essa coisa chata, porque para ela era chata, é chato, e depois nunca tá certo, e eu faço certo, e não está certo. Então, assim, a gente resolveu esse problema e essa colaboradora ficou mais 2 anos na empresa e sempre entregando as melhores metas. Então, esse é um dos casos. Outro caso também é colocar a pessoa no lugar errado, a pessoa certa no lugar errado, né? Às vezes a pessoa é da área administrativa e coloca a pessoa na área de vendas, não vai dar certo, porque a pessoa às vezes não gosta de falar, não gosta de ficar se comunicando o tempo todo. E para você ser na área comercial, área de vendas, você precisa falar muito, você precisa entender o cliente, você precisa falar do produto, falar do serviço, né? E a ADM você já precisa de mais atenção. Geralmente, quem é do comercial não tem tanta atenção na parte administrativa, porque eles pensam muito em números e resultados e metas. Então, esse cuidado da pessoa certa estar no lugar errado é importantíssimo. A gente entendeu também, tinha uma pessoa da ADM, né, nas vendas, e a pessoa era muito boa, ela gostava, sempre ficava atrás queria saber de números, né, como funcionava as planilhas, e a gente já consegue perceber, né, que a pessoa, nossa, ela gosta de planilha, ela gosta muito de números, né, e a gente foi conversar com ela, entender o que ela gostaria de ser, né, os cursos que ela já tinha feito, que isso, na verdade, o RH, na hora da contratação, ou quando é uma empresa pequena, que o dono é o RH, precisa perguntar, né, o que a pessoa deseja, né, o que ela se sente bem, né, por que ela está buscando aquela vaga. Quando a gente identificou nesse caso, a gente colocou essa pessoa, surgiu uma vaga no ADM, nós transferimos a pessoa para o ADM e ela se deu muito bem lá. Então, esses detalhes, né, é um acompanhamento mesmo, é um feedback constante que a gente precisa ter, né, como empresários, como gestores, esse olhar para a equipe é importantíssimo e é isso que vai fazer a diferença na empresa, para o colaborador, né, vai trazer os resultados que hoje as empresas querem, que os colaboradores estejam engajados, mas também precisam dos resultados, né, que venham os resultados, que melhorem. Então, esses são algumas coisas, tem muito mais ainda, mas são coisas que o empreendedor não pode deixar de olhar. E a gente está ouvindo ela falar assim e pensa que ela está falando só para a empresa, mas na realidade a Gi tem ela tem empresas também, ela também é empresária, né, Gi? E aplica isso nas empresas, né? Você tem empresa? Sim, eu tenho 2 clínicas de estética, né? Faz mais de 20 anos que eu estou no mercado, atuando com gestão de pessoas. Atuo também com gestão de pessoas dentro da minha casa, que eu tenho 3 filhos, né? Hoje um é casado já, os outros 2 são adolescentes, então todos meninos.
Então, acho que a gestão de pessoas, você não é só para dentro da empresa, mas é para sua vida, né? Com as amizades, a gente fala muito de empatia. Empatia é muito importante, se colocar no lugar do outro. Qual a comunicação? Comunicação assertiva, né? Como você vai se comunicar com aquela pessoa, entender o perfil para se comunicar assertivamente. Então, assim, comunicação e gestão é importantíssimo para a vida. E para finalizar, como é que faz para saber outras informações quando quiser falar com você? Vocês podem entrar no meu Instagram, Gisele Flauzino, manda uma mensagem que eu sempre vou estar te respondendo. Também tem algumas matérias minhas no canal do Sebrae. Mas qualquer dúvida no Instagram é bem rápido, eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho mais, mas eu respondo. Gi, obrigada por você ter vindo. Quero agradecer aqui a equipe, né? O Nilson, que está fazendo a filmagem desse material. Quero agradecer o estúdio que está nos recebendo. E pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso, para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!